Meu nome é Pedro Júnior. Nós viemos aqui agora com mais um tema que é um tema da Semana da Esperança. Falta um tesouro é o tema de hoje e ao qual nós iremos ver hoje à noite na igreja, tá certo? Na Igreja Adventista do Sétimo Dia. A mensagem de hoje está escrito em Marcos, capítulo 10, versículo 17. Mas primeiro vamos orar. Oremos. Amado eterno Deus, mais uma vez aqui, Senhor, estamos abrindo a Tua palavra. Que o Senhor venha falar aos nossos corações. Abre os nossos corações e as nossas mentes. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Marcos, capítulo 10, versículo 17, conta a história de uma pessoa ao qual os seus tesouros falam mais do que ela mesma, né? É o jovem rico. Esse mesmo texto nós iremos ver também em Mateus capítulo 19, versículo 16, e Lucas capítulo 18, versículo 18. Mas eu achei mais interessante esse texto aqui de Marcos, porque relata com mais detalhes. Vamos lá. Marcos 10, versículo 17 em diante, nós iremos ver aqui a história do jovem rico. Pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro e, ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Nós podemos parar um pouco aqui para entender quem é essa pessoa. Nós podemos aqui citar que é um homem, não é isso? Que ele é jovem, correto? E um outro ponto, que ele é importante. Portanto, ele é homem, jovem e importante perante a sociedade daquela época. E ele era muito rico, não apenas materialmente, mas também intelectualmente. Ele era uma pessoa que tinha muitos talentos com relação àquela época. E esse jovem, por ser importante nos seus estudos, desde pequeno, ele ansiava algo há muito tempo para ele, né? O desejo dele era de ser salvo. É como nós iremos ler a seguinte aqui. Vamos continuar a leitura. Ele perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele já ouviu falar, por uma pessoa fazer esse tipo de pergunta, esse tipo de questionamento é um sinal de que ele não tinha a convicção, né, do que ele havia aprendido, ou se aprendeu de maneira errada, né, pelos pais ou pelos seus antepassados. Então, esse conhecimento foi passado para ele, e ali ele estava questionando ao Mestre Jesus o que ele deveria fazer para alcançar a vida eterna. E no versículo 19, no 18, diz o seguinte: Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honre o pai e a sua mãe. Então o homem respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele com amor, disse: Só uma coisa lhe falta. Venda tudo o que você tem e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Então nós podemos entender aqui que ele queria ser salvo. E ele achava que com dinheiro ele iria comprar a salvação. Com os bens materiais que ele tanto lutou ou alcançou, ele iria chegar a alcançar a vida eterna se ele barganhasse com o mestre. Mas Jesus, com muito amor, olhou para ele e disse: Só falta uma coisa. Faça o seguinte: venda o que você tem, dê o dinheiro aos pobres e depois me siga. Isso foi uma punhalada muito forte para aquele jovem rico, pois ele achava que com dinheiro iria comprar tudo. Bem verdade que no mundo que a gente vive, o dinheiro serve para muita coisa, mas não serve para tudo.
O dinheiro pode comprar um carro, pode comprar a moto, pode comprar uma casa, pode te dar um bom conforto, mas não te dará a vida eterna. A vida eterna, meu amado, meu amigo, meu irmão, independente da sua leitura bíblica, do seu estudo constante, diário, que isso deve ser natural, deve ser constante, contínuo, não é apenas isso. Que bom seria, né, se ao lêssemos a Bíblia 10, 20, 30, 40, quanto mais vezes lêssemos, estaríamos salvos. Mas a salvação não é dessa forma. A salvação, Jesus ele quis mostrar para aquele jovem que o caminho, a verdade e a vida consistia em seguir o Mestre. Mas para seguir, ele teria que se livrar de todas as coisas que estavam ofuscando ou vislumbrando do olhar para o Mestre. Qual tem sido o seu descuido? Qual tem sido o seu vislumbre nessa terra? O que tem tirado o seu olhar para o Mestre? O que tem tirado o seu interesse de seguir o Mestre? São as riquezas materiais? São as coisas materiais? Eu sei que a vida não é fácil, é muito difícil as coisas. As pessoas passam um aperto muito grande, eu passo, você também passa aí na sua casa. Mas você tem que ter a certeza de que está muito próximo a vinda do nosso Mestre. E Ele irá nos resgatar e nos tirar dessa provação ao qual todos nós estamos sentenciados desde os nossos pais, Adão e Eva. Quando pecaram, temos que pagar o salário, que é a morte. Mas temos a esperança que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em nosso Senhor Jesus. E aquele jovem, quando Jesus falou isso, o olhar dele com certeza não foi de esperança, foi de decepção. Porque Jesus pediu para ele abandonar as coisas que ele tanto valorizava, tanto lutou para alcançar. Jesus estava pedindo muito para aquele jovem. No entanto, não era muito, porque o que mais importa do homem, em vez de ganhar as coisas, os bens materiais, é a eternidade. E aquele jovem baixou a cabeça, aqui ó, no verso 22. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Às vezes, estamos mais apegados nas coisas, na criação, do que no nosso Criador. Que você medite nessa mensagem dessa tarde. Que o Espírito Santo habite no seu coração. Vamos orar mais uma vez e vamos nos despedir. Amado e eterno Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor está conosco a todo momento, nos guiando, Senhor, nos guardando e nos protegendo. Obrigado, Senhor, porque o teu amor nos alcançou. Obrigado, Senhor, porque aqui estamos, Senhor, mais uma vez, te pedindo, Senhor, a misericórdia. Obrigado, Senhor, porque não merecemos, somos pecadores, mas a tua graça nos alcançou. Fica conosco, Senhor, nos direciona, nos lava com o teu sangue. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Fica na paz e até mais.